Quantos animais você salvou se pintando de azul e ficando seminua na COP30 pra postar na internet? O problema é que não existe humanidade no que você faz. Porque a pessoa que consome o seu conteúdo te vê como um pedaço de carne no açougue, não te vê como mulher. Bom, prazer, Luísa. Meu nome é Eduarda Campopiano, eu sou vereadora na cidade de Praia Grande e eu queria só começar fazendo uma errata. Eu não acho que faça muito sentido você querer dizer que você tá vindo aqui falar desse jeito com uma mulher e tudo mais. Todo mundo sabe que debate é inflamado. Se você quer ser tratada como igual, você não pode dar. Ai, gente, que absurdo, mas vamos né, lá, vamos lá. Se você acha que você é café com leite, não devia vir debater. Não, eu acho que as pessoas têm que educação com mulher, com homem, mas acho que a gente vive uma epidemia de feminicídio e acho sim que os homens têm que melhorar com as mulheres. Isso que você tá falando é vergonhoso, vem com uma mulher. Eu grito, lógico que eu grito. Pode gritar. Eu grito porque as mulheres são assassinadas todos os dias nesse país por conta de homens que não respeitam as mulheres. E tem uma mulher aqui que deve concordar comigo. Pode gritar. Você tá sendo realmente ridículo. Pode gritar. Você que quis mudar. Você falou de salvar o futuro e etc. Eu vi que recentemente você tava lá, de vez em quando eu acompanho o seu trabalho. E eu vi que recentemente você tava com a Pita, lá na COP30, certo? Uhum. Eu queria começar te perguntando, depois a gente fala mais sobre isso, mas eu queria começar perguntando, para que tipo de futuro que você contribuiu? Quantos animais você salvou se pintando de azul e ficando seminua na COP30 para postar na internet? Olha, gente, é lamentável que a gente vê o seu preconceito. Não, mas me responde. Na verdade, eu vou te responder, calma, você tem que se acalmar. Responde. Na verdade, é um protesto. Ativistas fazem o quê? A gente protesta para tentar chamar a atenção das pessoas sobre temas que a gente considera importante. O ativismo funciona assim. Como é um tema que para mim é muito importante, eu tenho um filho de apenas 10 anos. Aí você tira a roupa? Realmente, meu amor, se fosse pro mundo virar vegano, eu tiro a roupa aqui, não tem o menor problema. Não é o meu corpo que importa. Aí é um problema moral seu. Pra mim, a gente quebrou recorde de desmatamento não maior. Verdade. É verdade, não você tá é verdade. Da ciência. Não é verdade. A gente quebrou recorde dado de desmatamento de vocês podem olhar. Tanto que a Marina ganhou nos últimos anos, diminuiu o desmatamento. Mentira, então você tá dizendo que todos os meios de comunicação estão errados e você é o ser iluminado que tá certo. Não estão todos seres... Você é o ser iluminado que tá certo. Gente, vocês podem dar um Google e ver que essa informação desde 1988 não haviam tantas queimadas na floresta amazônica no Brasil. Não, a gente tá falando de desmatamento. Você tem que saber a diferença eu tô falando de queimada. Eu tô falando de queimada. Você falou desmatamento. Eu tô falando de queimada. Você falou desmatamento. Então queimada teve, queimada pode. Oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Prazer, meu nome é Maria Eduarda. E sim, produção de conteúdo adulto é prostituição. É prostituição da mesma forma como o amigo deu o exemplo, a gente adapta a prostituição. A sociedade adapta a prostituição de acordo com os meios que ela tem disponível no momento. Até pouco tempo atrás, a internet não era tão disseminada, não era essa coisa da tela na nossa mão o dia inteiro. Hoje em dia é. Então, o que me pegou um pouco foi, por exemplo, o exemplo que você deu. Você comentou que, porque eu sempre fui muito sexualizada por terceiros desde muito jovem. Realmente, isso se mostra a realidade na vida de muitas pessoas, de muitas mulheres, inclusive. E isso é triste. Só que isso, na minha opinião, torna o seu trabalho mais grave ainda. Por quê? Porque você se torna parte daquilo que você aparentemente condenou em algum momento da sua vida. Mas aquilo sempre vai existir, né? Como eu falei, eu não tinha OnlyFans quando eu era menor de idade. Com certeza, sempre vai existir. Independente de eu querer me sexualizar ou não, eu sempre fui sexualizada. Sim. E, na verdade, eu sempre fui uma mulher que eu não uso roupas tão curtas, eu nunca fui uma mulher tão apelativa. Obviamente, hoje eu vim bem menina, né? Por causa do tema. Mas eu sou uma mulher bem, digamos que... sapatão, digamos. Mas o que acontece? Tudo bem. Sempre fui sexualizada. Sempre vai existir. Ok, de fato, perversão sempre vai existir na sociedade. Sempre existiu assassinato, sempre existiu pederastia, sempre vai existir sexualização de pessoas que não queriam, a princípio, ser sexualizadas. Só que a partir do momento em que você passou pela experiência de ver como é esse cenário de hipersexualização, inclusive sendo jovem, possivelmente menor de idade, e quando você tem a oportunidade, você entra para um mercado que gera mais sexualização, a sua culpa aumenta. A sua culpa se potencializa, porque hoje, eu acho que, desculpa, não tenho nada contra a sua pessoa, não te conheço, e eu não estou aqui para dizer se você é culpada ou qual que é o seu nível de consciência com relação ao que você faz. Só que, a partir do momento em que você faz parte de um mercado, que é literalmente... Eu não sei como é o seu conteúdo, eu nunca consumi, mas o consenso é, você vende conteúdo adulto, você vende material seu praticando atos sexuais. Sim. Então, a partir do momento em que você faz isso, inclusive hoje, quando a gente tem esse acesso tão disseminado a tudo, como ele deu o exemplo, todo mundo tem o celular na mão o tempo inteiro. Eu nunca consumi o seu conteúdo, mas eu sei quem você é.
E eu conheço adolescentes que sabem quem você é. Porque além de criadora de conteúdo adulto, eu também sou empresária e influencer, né? Exatamente, mas essa influência que você quer dar, você quer influenciar meninas, é justamente o que já foi dito. Você influencia pessoas a se sexualizarem de forma extrema em troca de dinheiro. E até aí a quantidade de dinheiro que você faz, e eu sei que não é pouca, a gente sabe que não é pouca, não justifica o que você faz. Mas aí o dono de um bar que vende bebida, ele também tá influenciando as pessoas ao alcoolismo? Não, porque o dono do bar não produz necessariamente aquilo. Você é o produto que você está vendendo. Mas ele tá vendendo o produto. É uma falsa equivalência, porque você é o produto. Você tá intimamente conectada com aquilo. Você quer que as pessoas se viciem na pornografia para sua clientela aumentar. Você é diretamente beneficiada com o vício daquelas pessoas. A gente até pode entrar em uma outra discussão sobre se tem ou não que proibir o consumo de bebida alcoólica. Isso também é um debate muito grande. Existe um grupo muito grande de pessoas que são contra o consumo de bebida alcoólica e que acha que disso devia ser proibido. Mas se a gente for se manter, por exemplo, porque eu sei que isso vai ser uma outra pergunta mais pra frente, a questão do bar. Depois, quando chegar nessa pergunta, a gente pode se aprofundar. Mas se a gente for se manter no é prostituição? Sim. Se sim, qual é o problema? O problema é que não existe humanidade no que você faz. Não, a pessoa existe muita humanidade no que eu faço. Não existe. Por que não existe? Porque a pessoa que consome o seu conteúdo te vê como um pedaço de carne no açougue, não te vê como mulher. Realmente, você é uma empreendedora, essa parte você esclareceu, você tem CNPJ, etc. A moralidade daquilo que você empreende, a gente também é óbvio que a gente discorda. Se você é uma influenciadora, de fato, você é uma influenciadora. Como você disse, pro bem ou pro mal, não existe ponto positivo na influência que você exerce na sociedade. Simplesmente não existe nenhum ponto positivo. Os pontos negativos, entretanto, a gente pode passar o dia inteiro pontuando. Sim, eles são assim porque tu não concorda por causa das coisas que tu acredita, Não, né? é por causa do impacto que pessoas como você geram na sociedade. Pessoas como você... Vamos supor, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Todo mundo aqui falou, a maioria das pessoas aqui são homens e todo mundo aqui está falando sobre o impacto que o vício em pornografia pode causar no casamento de um homem. Então, a gente pode colocar na conta da pornografia diversos divórcios, inclusive tem um monte de denúncia por aí sobre isso, qualquer pesquisa você encontra. Ok, a hipersexualização da sociedade para a qual você contribui aumenta o número de divórcios, aumenta o número de promiscuidade, aumenta o número de irresponsabilidade sexual, inclusive aumenta o número de maternidades solteiras. As meninas que crescem em lares com mães solteiras, se você for ver a maioria absoluta das meninas que trabalham com criação de conteúdo, não tem relação nenhuma com o pai ou tem péssimas relações com o pai. A gente cai numa reação em cadeia, a gente cai no efeito dominó. A sua prática, o seu trabalho, a sua prostituição colabora ativamente para a decadência da sociedade, sexualmente, moralmente, familiarmente, de todas as formas. Não existe nenhuma influência boa naquilo que você faz. Nada. Tá bom. Eu discordo em alguns motivos, porque, principalmente, a minha vida mudou, né? E a vida de todas as criadoras de conteúdo, na sua maioria, que começaram porque não tinham dinheiro, mudou. A que custo? A custo de dinheiro, ok. A custo de dinheiro, ok, exatamente. E um traficante também faz muito dinheiro com a droga que ele vende. Sim. O futuro é vegano, né? Sinceramente, eu duvido muito. Porque o que a gente vê é que, na prática, vamos lá, definição de veganismo. É a pessoa que não consome alimentos de origem animal e outros produtos também não de origem animal. É o que o dicionário diz. É o que o dicionário diz. Veganismo é você tentar de todas as formas, as maneiras possíveis... viver sem provocar sofrimento animal. Legal, muito obrigada. Na verdade, você até mais me ajuda. Vamos às vezes não é. A gente mata mosquito, a gente pisa na formiga. Vamos lá. A gente vive num mundo onde é impossível. Mas quando a gente tem a opção, a gente opta por não causar sofrimento aos animais. Vamos lá, então. Então, vamos nessa linha. Eu acho que as pessoas vão despertar. Tá, eu tô aqui pra isso. Você precisa deixar os outros falarem. Você precisa deixar os outros falarem. Você pode falar. Então, muito obrigada. De nada. Eu tenho 3 tópicos. Primeiro, a roupa que você tá usando provavelmente vai algodão. Segundo, o celular que você usa vai com uma bateria que requer muita mineração. Eu não sei se o seu carro é combustível ou se o seu carro é elétrico. Se ele for combustível, o combustível é fóssil. Se ele for elétrico, a bateria também requer mineração. Toda a mineração necessária para criar esses campos devasta ecossistemas inteiros. Toda a devastação causada para a plantação de algodão da roupa que você usa também devasta ecossistemas inteiros. De novo. Você poderia, por exemplo, na medida do possível. Você poderia, por exemplo, abrir mão. Pelada. Não, isso você já faz. Sabe o que você também podia fazer? Por exemplo, abrir mão do teu celular, que requer toda essa devastação. Sabe por que você não vai fazer isso? Sabe por que você não vai fazer isso? Não, é porque fora da internet o seu ativismo não existe. O meu pai
não tinha nem celular. Não existe fora da internet. O meu pai não tinha nem celular. Se você não puder gravar um vídeo seminua, pintada de azul, seu ativismo some. Ué, qual é o problema? Essa é uma ferramenta que todo mundo tem. E a sua campanha política? É a única que você usa. A sua campanha política é feita onde? A minha campanha política ajuda a vida de milhares de cidadãos que votaram em mim. Da cesta básica pra votar em você. Milhares de cidadãos. Se você quiser me acusar de compra de voto, a gente sai daqui com processo.